Aleluia! Eu quero saudar o povo de Deus com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Ana e sou do Rio Grande do Norte. E saiba que onde quer que você esteja, esta palavra correrá de encontro até você e não voltará vazia, mas realizará toda a obra para a qual o Senhor a destinou. Em nome de Jesus. Vamos juntos comigo meditar nessa palavra? A busca por Deus. Esse é o áudio de número 4, onde nós estamos meditando acerca de como devemos reagir no dia mau. No áudio 3, o áudio de ontem, nós falamos que devemos preservar a nossa mente em Deus. No dia mau também devemos temer ao Senhor, porque somente com o temor do Senhor nós garantimos a proteção. Foi falado também acerca de ter um coração humilde, um espírito manso, porque Deus não opera com um coração soberbo, orgulhoso, altivo. E hoje eu gostaria de dar aqui uma ênfase a esses versículos, especificamente, entendendo que quem clamou foi Davi, um rei. Aleluia. Amém. Aleluia. Por que esse homem foi tido como um homem segundo o coração de Deus? Olha o coração deste homem. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. O verso 6 diz: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. É o Salmos 34, amém? Queridos, um rei estava dizendo, clamou este pobre homem, e o Senhor atendeu. Clamou este pobre homem e o Senhor atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. E no versículo 18, ele diz: perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe, queridos, o item que eu quero meditar hoje é: no dia mau, no dia ruim, tenha no seu coração a necessidade de Deus. Independente do cargo que você se encontra, da posição de autoridade que você exerce, permaneça com o espírito necessitado. Davi disse, clamou este pobre homem, se referindo a ele mesmo. E sabe que esse pobre não significa pobreza financeira, mas uma necessidade de espírito. Sabemos que Davi não era pobre financeiramente. E Deus atende e socorre os necessitados. Aquele que verdadeiramente a alma anseia e proclama em voz, em clamor, por alguém que o salve. Nós falamos do contexto de como Davi estava sendo afrontado e abatido pela perseguição do seu inimigo. E o quanto ele estava angustiado, temendo a sua própria vida. Mas ele sabia que o Senhor estava perto. E o Senhor estava perto dele porque ele tinha um coração quebrantado, um coração sensível à voz do Senhor, um coração que se inclinava.
a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E no dia mau, lembre-se, queridos, de permanecer necessitado de Deus. O dia mau, ele pode causar algumas reações em pessoas. Como, por exemplo, o coração se encher de tristeza e amargura e começar a blasfemar contra Deus. O dia mau pode causar uma raiva em algumas pessoas tão grande que elas podem se irar contra Deus e começar a murmurarem contra o Senhor. E eu gostaria de te dizer que isso é uma instrução de Deus para quando o dia mau chegar até você. Saiba que o Senhor estará perto. E não somente perto de você, Ele salvará você. Porque isto é uma promessa para aquele que abre o coração para Deus e entende que somente Ele pode nos tirar da situação que nós nos encontramos. Foi assim com o povo de Israel, quando o Senhor resolveu resgatar do Egito. Mas nem todos entraram na terra prometida, a saber daquela geração, apenas Josué e Calebe colocaram os pés na terra da promessa. Eu pergunto, independente se você é líder, que foi o caso de Moisés, que não seguiu todas as instruções de Deus até o fim e ficou com os pés na metade do caminho, bem pertinho da terra, contemplou, mas não chegou. Deus teve que levantar um outro, um sucessor, Josué, para conduzir o povo. Independente da sua posição, se você é líder, se você é liderado, se você exerce um cargo de autoridade ou não, coloque o seu coração no dia mau em Deus, que é o seu Salvador. Não confie em si mesmo. Não confie na força do seu braço. Porque não é pela sua força que Deus concederá a vitória. Não, não é. É pela força dele. É pelo braço dele. Ana reconheceu isso. Quando então ela pôde louvar ao Senhor com o seu coração, pelos feitos do Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, diz assim: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. Mas, aleluia, Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E sabe, queridos, o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. E foi para isso que o Cristo veio, para dizer que é chegado até nós o reino dele. Um reino de justiça, de paz e de alegria que o Espírito nos dá. Um reino onde o Senhor nos assenta juntamente com Ele nas regiões celestiais para que a gente, junto com Cristo, reine em vida. Um reino do qual a gente já vive uma promessa, mesmo ainda não contemplando plenamente o novo céu e a nova terra prometido pelo Senhor. Mas porque somos necessitados de salvação, porque reconhecemos que precisamos de um rei. Necessitamos de um Salvador, que Ele nos constituiu, o que nós somos. E é com muito temor e tremor que nós devemos reconhecer que não é pela posição de autoridade, não é pela condição financeira, não é pelo favorecimento de homens que nós vencemos o dia mau, mas é por encontrar graça e favor aos olhos de Deus. É diante de Deus que encontramos graça e favor no tempo oportuno. Uma outra característica para passarmos o dia mau é esse:
E deixa eu te dizer o que é que tem aqui em Mateus, capítulo 5, no verso de número 3. Eu já li isso, mas eu gostaria de deixar também nesse áudio. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Mas o verso 5 diz isso, que foi no áudio anterior, mas o verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, você reconhece que precisa de Jesus nesta hora da adversidade? Você reconhece que precisa da graça de Deus para suportar as aflições? Você reconhece, abra a sua boca, clame, porque aquele que clama será salvo. O Jesus já nos proclamou o reino dos céus. Jesus veio, João Batista anunciou e ele veio nos dando essa certeza de que o Espírito dele está conosco. Nós somos os necessitados de salvação. E no dia mal saiba que a situação em que você se encontrar, o Espírito de Deus que habita em você vai lhe ajudar a passar por este momento. Aleluia! Você é cidadão dos céus. Esta terra, você está como um peregrino, como um estrangeiro, assim como eu. Paulo sabia muito bem o que era isso. Quando ele ora ao Senhor, pedindo para que Deus viesse livrar ele de um momento de adversidade, mas sabe que, apesar de todas as coisas, de ter tanta autoridade, de levantar tantas igrejas e de ter tantas revelações, Deus disse para ele que apenas a graça lhe era suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoaria na fraqueza dele. Então, por isso que ele se orgulhou nas atitudes que revelavam a sua fraqueza. Paulo foi um necessitado, como Davi foi um necessitado. E como eu e você somos necessitados de Deus. Aleluia! 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 Por esse motivo, por amor de Cristo, nós podemos ser felizes nas nossas fraquezas. Diz 2 Coríntios 12:10, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estamos enfraquecidos, aí é que estamos fortes. Então, queridos, se você está se sentindo fraco, sem força, bem-vindo ao mundo espiritual, onde os necessitados são agraciados com força e com a presença de Deus, porque Ele é que faz forte o cansado, que dá vigor a mim e a você. Aquele que confia no Senhor vai ter suas forças renovadas. Eles voam alto, eles correm, mas eles não se cansam, porque na graça de Deus, na força de Deus, daquele que necessita, você pode fazer coisas extraordinárias em nome dele. É por isso que ele escolheu as coisas loucas desse mundo, ele escolheu as que não são para confundir os que são. Uma outra característica que nós devemos manter no dia mau é a santidade. Muitas pessoas, elas começam bem durante o momento de provação. A questão é por quanto tempo a prova dura. E às vezes, quando elas se prolongam, as pessoas começam a modificar a sua essência. E o verso 12 e 13 vai nos falar que a santidade ela deve ser em todos os aspectos, porque essa santidade preserva a nossa vida. Olha o que diz: quem de vós quer ter prazer na vida? Você quer ter prazer na vida? Eu quero viver os meus dias com prazer. Eu quero viver os meus dias com alegria. Você quer viver os seus dias feliz? Você quer se sentir feliz, completo, pleno, cheio da presença de Deus? Olha o que diz:
Aleluia! E deseja longos dias para viver em felicidade. A resposta: para quem quer, para quem deseja isso, guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la, porque os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao clamor por socorro. No dia mau, lembre-se que Deus só vai atender você se você estiver em santidade. Se você continuar agindo com justiça, na verdade. Não adianta, querido, achar que Deus vai socorrer você fazendo errado, você murmurando, você falando falsamente, você difamando, caluniando pessoas e você achar que Deus vai te tirar dessa situação. Deus é justo o suficiente para deixar com que nós colhamos aquilo que semeamos. E é por isso que Ele diz que nós devemos nos afastar, nós devemos, queridos, fugir de toda aparência do mal. Isso é uma instrução de Deus. Pratique o que é bem, o que é bom. Uma pessoa que é santa, ela não se porta de uma maneira indecente. Uma pessoa que é santa, ela não fala de uma maneira indecente. Uma pessoa que é santa, na hora da provação, ela não entrega a sua mente à indecência, à depravação, à falta de controle. Não deve ser assim conosco. Existe um exemplo muito nítido na palavra de Deus de pessoas que, ao longo da história, elas mudaram seu coração. Um exemplo é o próprio Saul, quando ele deixa com que a inveja tome conta do seu coração. Tudo por causa de uma vitória. Tudo por causa de uma música que aquelas mulheres começaram a cantar quando Davi volta da guerra, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aquela musiquinha desceu como uma faca no coração de Saul. E aquele que era santo passou a ser profano de uma maneira que a Bíblia diz que um outro espírito passou a habitar nele. Então não ache que você vai permanecer salvo e crente se você permanecer na prática do pecado. Até porque a palavra fala nitidamente lá em 1 João que aquele que pratica o pecado nunca viu a Deus. Nunca viu, nunca esteve na verdade. A sua vida está baseada no engano. Está enganando é a si mesmo, não é a Deus, porque a Deus a gente não engana. A gente copia o modelo do Pai que nós temos. Se você é santo, então seja santo. 1 João 3,7 diz: Filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 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 Então, se você reconhece de onde você veio, a essência de Deus que está em você, seja santo. A palavra do Senhor diz: sejais santo como santo é o vosso Deus. Diz: sejais santo como eu sou santo. Aquele que é santo, santifique-se mais, purifique-se mais. Aquele que é imundo, que é sujo, suje-se mais. Então, no dia mau, não mude o seu caráter. Sabe, queridos, quando José foi jogado no calabouço, naquele poço, e foi retirado de lá por pessoas para que ele pudesse ser vendido para os egípcios, pelos seus próprios irmãos que fizeram isso com ele. Ele não mudou o caráter dele. Quando ele estava na prisão, ele não mudou o caráter dele e a essência dele continuava a mesma. E Deus era com ele de maneira que tudo que José fazia, ele prosperava. Sabe por quê? Porque o dia da adversidade não faz a nossa essência mudar. Jó passou por muitas provações e mesmo tendo uma mulher ao seu lado dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: como eu vou poder fazer isso? Jamais faria isso. Ele chegou a amaldiçoar até o seu nascimento, mas a Deus ele não ousou falar nada contra ele. Seja santo, como santo é o Senhor. Outra verdade que eu gostaria de meditar ainda neste áudio
seja filho. Verso 11 diz: Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Somente um filho obedece à voz de um pai. Somente um filho obedece à voz de um pai. Somente quem é filho vai conseguir ouvir a voz do pai e fazer e acatar as instruções do pai. Ninguém que não é filho vai mandar no filho dos outros. Vai dar uma ordem no filho alheio, até porque aquela criança pode nem lhe obedecer. Se você não for pai dela, não tem como. João 15,15 diz: Eu já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Aleluia, aleluia. Sabe qual é o resultado? De quando você se inclina como um filho a ouvir a voz do Pai, Ele te concede livramentos. Ele faz coisas inacreditáveis por você, e se você estiver errando em algum percurso, em algum momento da sua vida, Ele é o mesmo Deus que vai também te corrigir, te disciplinar para que você não sofra as consequências lá na frente. Sabe, queridos? Entenda, a palavra do Senhor é sempre instrução. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porque quanto ao mal, sede como crianças, contudo, quanto adultos, sejam o entendimento de vocês. Essa palavra diz que nós devemos ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento. E diante das provações, o que Deus quer é que você alcance a maturidade. Não se engane, há situações que você causa pela sua falta de maturidade, mas há situações que é Deus fazendo com que você cresça, então aproveite. Aproveite. Quando você era criança, você falava como criança, você pensava como criança e agia como criança, mas agora, se você estiver na idade adulta, como diz em 1 Coríntios 13:11, você vai deixar as atitudes próprias de criança para trás. Pense sobre isso que você está ouvindo agora. Isso é a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes eu agi como uma criança, aleluia, e não me envergonho de dizer isso, mas eu cresci, aleluia. Em Provérbios 3:11 diz: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, não te sintas magoado por causa da repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Deus vai te dar direção, vai dizer: filho, vá por aí, filha, não vá por aí. E não adianta insistir com Deus, Ele vai sempre vencer de você. O justo sofre, filho sofre. Mas tenha certeza que Deus, Ele quer sempre o seu melhor. Aceite a repreensão que vem do Senhor. Tenha certeza que é para o seu bem. Sabe o que a palavra diz, queridos? Se você for filho, você vai tomar posse dessa palavra. Provérbios 4:12 diz: Sendo assim, quando andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Sabe o que é o teu pai dizendo isso para você? Se você andar na minha sabedoria, nada vai impedir a sua vitória. Aleluia. Nada é nada. Então acate a palavra de Deus, porque como diz a Bíblia, ela é vida para você. Ela é vida, preserve ela na sua mente. Enraize ela no seu coração, porque é disso que está dependendo a sua vida. Não siga os conselhos de pessoas que não temem a Deus. Você é filho. Você é filha. Você pode fazer essa oração junto comigo? Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor, pois nós Te amamos. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania. Sabemos que nós vamos passar pelo dia mau, Senhor, mas nós queremos copiar o Teu exemplo, porque nós somos Teus filhos e filhas. E por isso, Senhor, convém que a nossa natureza seja igualzinha à do Pai que temos. Queremos manter o equilíbrio na nossa mente,
permanecer com a mente, Senhor, firme em Ti, temendo ao Senhor, o nosso Deus e Pai. Queremos manter, Senhor, a calma, o espírito manso, a humildade no nosso coração e principalmente, Senhor, a necessidade de Ti para que Tu nos instrua diante da adversidade. Muitas vezes nós não sabemos que lado ir, que decisão tomar, Senhor, o que devemos falar. Mas, Senhor, quanto mais maduros, mais dependentes nós devemos ser de Ti, Senhor. Davi era rico, mas pobre de espírito, era necessitado, Senhor, e nós somos necessitados de Ti. Somos necessitados da Tua presença, ó Pai. Considera o nosso clamor nessa noite, que nós venhamos a ser bem-aventurados, porque o Teu reino, Senhor, está estabelecido dentro de cada um de nós, ó Deus. Nos santifica pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos santifica, ela nos purifica de toda iniquidade, de toda prática que não Te agrada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ter plena comunhão contigo no dia mau e termos a certeza de que estamos passando pelo que estamos passando não por nossa causa, mas porque o Senhor quer nos aperfeiçoar, e coisa boa, Senhor, é preservar a nossa consciência diante de Ti. Por isso, ajuda-nos nesse dia mau e vem, Senhor, conforme está nessa palavra, nos livrar na adversidade, do jeito que está aqui escrito, que o Senhor liberta de todas as nossas tribulações. Estamos clamando, Senhor, que o Senhor venha atender e venha nos libertar de todas as nossas tribulações, Senhor, tribulação financeira, familiar, separação, Senhor, divórcio, causa na justiça, Pai, a saúde do Teu filho, da Tua filha, o alimento que não tem à mesa, Senhor. Nós estamos suplicando a Ti, Senhor. Nós estamos suplicando a Ti que no nome de Jesus venha nos socorrer, ó Pai. Salva o que está necessitado nesta noite. Aqueles que estão, Senhor, com o espírito abatido, Senhor. Vem revigorando as forças, dando saúde aos ossos, ao corpo, à mente. Vem renovando pelo poder do Teu santo e glorioso Espírito, Pai. Vem nos livrando desta adversidade, deste dia mau. Vem nos concedendo escape, Senhor. Vem, ó Deus, no nome de Jesus, com a Tua mão poderosa, Senhor. E nos tira, Senhor, desta aflição a qual enfrentamos hoje, assim como Tu fora com Daniel naquela fornalha, Senhor, e nem sequer os seus fios de cabelo, Senhor, foram danificados pelo fogo. Assim também, Pai, nos livre hoje de todo mal, em o nome de Jesus. Amém e amém.